filhos, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, pode se assentar, bater um palma para Jesus. Glória a Deus, aleluias. Amém? Diga para o seu irmão, que bom te ver aqui. Não, tem que ser sincero, porque se for falso, né? Que bom te ver aqui. Aleluia, minha pastora Elionete. Que bom te ver aqui, amém? Nós estamos muito gratos ao Senhor, querido, porque grandes coisas o Senhor já tem feito em nosso meio, amém? E nós cremos que o Senhor ainda fará grandes coisas. E a palavra que o Senhor, irmãos, trouxe no meu coração neste dia de hoje, irmãos, é o poder de Deus, o poder do haja. Nós entendemos através da palavra do Senhor Jesus, que Gênesis capítulo 1, que é Gênesis? O Gênesis é o começo, o princípio, o início de todas as coisas. E a Bíblia diz que aqui, irmãos, em Gênesis capítulo 1, versículo 3, 6 e 14, Deus mostra o poder do hoje. Deus mostra o poder do já. Deus mostra, irmão, o poder da sua glória, a sua infinita graça, misericórdia, irmãos, o poder de Deus trabalhando. Porque é fácil, irmãos, nós ver alguém criando alguma coisa mediante algo que já existe. Porque a ciência, ela é assim. A ciência, ela cria algo, mas já existe um princípio de todas as coisas. A Bíblia diz que diferente da palavra de Deus, não havia nada. Gênesis capítulo 1, a Bíblia diz, irmãos, que a terra era sem forma e vazia. Não tinha nada na expansão, era tudo treva. Não havia água, não havia céu, não havia terra. Não havia luzeiros de nada, somente o Espírito Santo bailava sobre aquele lugar. Só o Espírito Santo, Maria, estava sobre aquele lugar. E a Bíblia diz que começou Deus a trabalhar sobre aquele lugar. E começou a Deus trazer uma ordem, irmãos, sobre a terra. E a primeira ordem de Deus, olha o que Deus diz aqui, olha, irmãos. Gênesis capítulo 1, e disse que haja luz. Nós entendemos que o poder, a palavra, o poder do haja de Deus, irmãos. A terra teve que se movimentar. O céu teve que se movimentar, irmãos. Mas eles tiveram que obedecer a voz daquele Deus que ainda faz milagre hoje, amanhã e para todos sempre. É o poder de Deus se manifestando mediante a nada. A Bíblia diz que não havia nada, irmãos. Não havia nada neste lugar. Mas quando eles ouviram a voz de Deus, eles começaram a dizer, não, temos que fazer alguma coisa. Não temos que se movimentar. Porque esta voz não é uma voz comum. Não é uma voz de homem. Não é uma voz de rei terreno. Mas ainda é a voz do Todo-Poderoso, do leão da tribo de Judá. E ele está aqui nesta noite. Está operando nesta noite na tua casa, no teu lar, no meio da tua família. Ainda Deus tem operado já. Ainda Deus tem operado já, igreja. E a Bíblia diz, irmãos, que quando eles ouviram a voz de Deus, houve separação entre a parte seca e a parte molhada. Quando ouviu a voz de Deus, criou-se os grandes e pequenos luzeiros. Quando ouviu a voz de Deus, a terra começou a se movimentar, irmãos, em prol a essa voz que ainda é poderosa. E nós entendemos, irmãos, quão poderosa é a voz de Deus. 1 Pedro capítulo 3, versículo 22. Olha o que Jesus, irmãos, ele nos ensina mediante a tua palavra. Ele diz, olha, Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia. E hoje ele está à destra do Pai. E a Bíblia diz, irmãos, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ainda Ele é o Senhor. Ou seja, o inferno vai reconhecer, a terra vai reconhecer, o céu vai reconhecer que não há outro nome onde canta não há outro nome, não há outro poder. Toda a glória ainda pertence a Ele. Este é o poder do nome de Jesus. Irmãos, João capítulo 11, versículo 43. Nós entendemos que a palavra, irmãos, ela tem poder
Mas a palavra mediante a Jesus, muito mais poder ela ganha, muito mais força ela ganha. Porque a Bíblia diz, irmãos, aqui em João, que conta uma história, que havia um homem que morreu há 4 dias, seu nome era Lázaro. E a Bíblia diz, irmãos, que Lázaro era amigo de Jesus. Alguém ao qual Jesus sentava na mesa, alguém ao qual comia com Jesus, alguém ao qual Jesus tinha intimidade para entrar naquela casa e para sair. Só que a Bíblia diz que a enfermidade chegou na vida de Lázaro. E o Senhor me ensina uma coisa interessante, porque às vezes a gente acha que nós estamos isentos da enfermidade. A gente acha que a gente está isento do problema. Não, mas eu sou serva de Deus. Não, mas eu conheço Deus. Não, mas eu sou filha de Deus. Não, mas eu sou assim com Deus. Então, no entanto, eu estou isento de problema negativo. Negativo, porque apóstolo Paulo nos ensina, irmãos, Romanos 8:35. O que é que pode nos separar do amor de Deus? Será que a fome, a peste, a nudez, a escassez? Será que é o fio da espada? Nada pode te separar do amor de Deus, porque tu sabe quem é o Deus que você serve. Tu ainda sabe quem é o Senhor da tua casa. E agora existe uma família, irmãos, que está passando pela enfermidade, a qual a doença chegou na sua casa, a qual a enfermidade chegou no seu lar. E nós entendemos, irmãos, que ela não manda aviso. Não, olha, segunda-feira eu vou chegar aí. Prepara aí o Doflex, né? Prepara aí, meu pastor que gosta de pirona. Não, irmão, a doença chega sem avisar, pastora Rosa. A enfermidade chega sem avisar. E foi isso que aconteceu na casa, irmão, na família de Lázaro. A Bíblia diz que ele ficou enfermo. E o que Maria e Marta disse? Procura o mestre. Porque nos maiores problemas da nossa vida, no maior momento de luta, de dor, saiba procurar a pessoa certa. Sabe por que muitas das vezes, irmãos, nos desesperamos porque procuramos pessoas erradas? Nós vai em todas as casas, procura todos os amigos, colegas. Quando não tem jeito, vou procurar Jesus Cristo. Não tem para onde correr, eu vou procurar Jesus. Só que esta família sabia que Jesus era a solução para a vida deles. O que foi que ele disse? Olha, você procura o mestre Jesus, porque o Senhor vai trazer uma solução para a minha casa, porque o Senhor vai trazer uma solução para o meu lar, porque o Senhor vai trazer um diagnóstico para meu irmão. E a palavra de Jesus, irmão, para aquela família diz: olha, avisa para Marta e avisa para Maria que a enfermidade de Lázaro não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Hoje eu conversando com a irmã Karina, labareira das nações, nós falamos: filha, há coisas que acontecem na nossa vida que a gente não entende o projeto de Deus. Há coisas que acontecem que a gente pensa: Deus, será que o Senhor saiu do controle? Será que Deus saiu deste barco? Será que o Senhor não está vendo, meu Deus, o meu problema? Não, irmãos, é porque Deus não trabalha na ótica humana. Deus não trabalha no critério, irmão. Ele trabalha segundo os seus próprios critérios. Ele trabalha segundo a sua própria vontade. A intenção humana, irmãos, não interfere em nada. O que nós pensamos e planejamos para Deus não significa nada. E quando elas ouviram falar que não era para a morte aquelas enfermidades, a Bíblia diz que elas confiaram, mas ficaram preocupadas. E o que foi que aconteceu? Dias depois, Lázaro morreu. Mas Senhor, o Senhor não disse que não era para a morte. Mas Senhor, o Senhor não disse que meu irmão não ia morrer. Mas o que está acontecendo aqui agora? Por um momento, igreja, ela não entendeu o que Deus tinha. Por um momento, elas não compreenderam o projeto de Deus. E quando eu me deparei com esta palavra, eu li, eu perguntei para o Senhor. Eu falei: Senhor, eu sei que o Senhor é Deus. Nós entendemos que apenas uma palavra, o poder da palavra, o Senhor poderia mandar apenas uma palavra e aquele homem seria curado. Mas Deus não queria trabalhar daquele jeito. O projeto de Deus ainda era maior. E eu falava: Senhor, se o Senhor quisesse, seja curado, não importa a distância, aquele homem seria curado. Mas Deus não queria curar.
Deus não queria curar Lázaro naquele momento, mas existia um momento apropriado, irmãos, para Deus curar. Existe um momento apropriado para Deus entrar na tua casa, para entrar no meio do teu lar, para entrar no teu casamento, para entrar no meio dos teus filhos, para entrar neste projeto, para entrar neste emprego. Existe um momento certo que Deus vai entrar. E a Bíblia diz que quando ele morreu, 4 dias, Lázaro já estava morto. E quando as suas irmãs viu que Jesus chegou na cidade, elas começaram a chorar e disse: Senhor, se o Senhor tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Se o Senhor tivesse aqui, Pai, nada disso estava acontecendo. Se o Senhor tivesse aqui, Pai, Ele ainda estava vivo conosco, Deus. Por que é que o Senhor permitiu que Ele morresse? Por que é que o Senhor permitiu que Ele descesse à sepultura? Oh, irmãos, grande ainda é o projeto de Deus. O Senhor sabe trabalhar, e em excelência. Nós entendemos que se Jesus desse uma ordem e dissesse: Lázaro, que haja cura, ele seria curado imediatamente, porque a Bíblia diz que todo poder está nas mãos de Deus. Irmãos, Mateus capítulo 28, versículo 18, e diz que todo poder foi dado nas suas mãos, nos céus e na terra. Só que Deus queria, irmãos, que vidas viessem para o altar de Deus. Deus queria que vidas viessem para a presença de Deus. Entenda uma coisa, igreja do Senhor: esse dom que você tem não é teu, é do Senhor. Esse que você tem não é teu, é do Senhor. Essa chamada é do Senhor. Esse dom é do Senhor. Esse talento é do Senhor. Deus deu para você fazer a obra dele. A obra, ela é de Deus. Deus vai dar direção para você. Mas Deus te levantou como atalia. Levanta tuas mãos nesta noite. Deus te levantou como atalaia do Senhor. Aquele que anuncia, aquele que diz, aquele que proclama as boas novas. Deus te levantou como atalaia. E foi isso que Deus fez. A Bíblia diz que quando Jesus chegou ali no sepulcro de Lázaro, havia multidões. Muitos estavam ali porque cria que Jesus poderia curar. Outros estavam ali porque era curioso. Outros estavam ali para depois falar mal de Jesus. A mesma coisa nas igrejas. Uns estão porque crê. Uns estão para observar. E uns vão para depois falar mal do mesmo jeitinho, irmãos. Da mesma forma. E a Bíblia diz que quando Jesus, ele soltou uma palavra sobre a vida de Lázaro, e disse: Lázaro, sai para fora. A Bíblia diz que imediatamente, irmãos, Lázaro teve que se movimentar. Aquele sepulcro foi aberto. Lázaro ressuscitou para a glória do nome de Jesus. Porque o poder da palavra. E a Bíblia diz que muitos ali creram que ele era o Senhor. Irmãos, por que Deus curou Lázaro ali agora? Naquele momento, para que pessoas vissem o que Deus estava fazendo. Para que pessoas vissem o projeto, a obra de Deus naquela vida e creram. E a Bíblia diz que muitos ali creram em Jesus. Porque muitos ainda são como Tomé. Eu tenho que ver para crer. Muitos ainda estão como Tomé. Eu só creio se eu tocar nas tuas mãos e sentir ali aonde os cravos estão. Eu só creio que o Senhor ressuscitou. Se eu ainda ver com os meus próprios olhos, não é porque você diz, não. Eu tenho que ver que o Senhor ainda é Deus. E Deus, conhecendo a incredulidade do coração daquele povo, Deus diz: eu vou fazer um milagre ali, no meio do povo. E Deus fez. Jesus operou. E o nome do Senhor foi glorificado naquele dia. E o nome do Senhor foi exaltado, irmãos. A Bíblia diz, em Atos capítulo 12, igreja, que havia, irmãos, um homem que estava coxo à beira da porta da Formosa. E todos os dias ele pedia esmola.
E ele pedia para sobreviver, irmãos, porque ele não tinha condição de se manter sozinho. Era coxo de ambas as pernas. E quando Pedro e João chegou ali, ele disse: olha, eu não tenho ouro e eu não tenho prata, mas em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta agora. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta, homem, agora. Não deu tempo de fazer fisioterapia, não deu tempo de fazer exercício. A palavra de Deus foi imediatamente. Houve cura, houve milagre, houve sinais. O nome de Jesus foi glorificado ali, porque o poder da palavra de Deus, o poder da palavra de Deus. A Bíblia diz também sobre um centurião de Cafarnaum. Oi, irmãos. A Bíblia diz que o seu criado também estava enfermo. E ele foi procurar Jesus. Ainda que ele não conhecia, mas ouviu falar de Jesus. E ele disse: olha, o Senhor vai entrar e vai fazer maravilhas nesta casa. E quando ele viu Jesus, ele disse: Senhor, o meu servo está enfermo, o meu criado está enfermo, Senhor. Preciso que o Senhor traga uma cura sobre a vida dele. Preciso que o Senhor traga um milagre sobre a vida dele. E Jesus disse: eu irei até lá e eu vou fazer. Disse: não faça isso, porque eu não sou digno que entre debaixo da minha casa. Libera apenas uma palavra e o meu servo será curado. Levante as suas mãos aqui nesta noite, em nome de Jesus. Irmãos, o Senhor tem liberado palavras sobre este lugar. Levante as suas mãos, porque Mateus 12, capítulo 37, capítulo 12, versículo 37, a Bíblia diz que pelas suas palavras será condenado e também será justificado. A Bíblia diz, irmãos, que apenas uma palavra de Deus, irmãos, uma palavra, apenas uma de Jesus, Ele ainda move céus e terra. Uma palavra de Jesus ainda mexe com a estrutura do inferno. Apenas uma palavra de Jesus leva a cura, libertações, milagres, sinais. Apenas uma palavra faz prodígio. Uma palavra. Fique de pé nessa noite.